Muito bem, meus amigos, dando sequência à nossa reflexão sobre os acontecidos nesta semana, em especial a partir do dia 7 de setembro de 2021. Num primeiro momento, nós falamos sobre a maturidade das mensagens, das manifestações populares. Manifestações essas realizadas sem intervenção direta de movimentos sindicais, movimentos estudantis, movimentos partidários e seguramente quais eram as suas principais pautas. Pode-se falar que foram manifestações em prol ao governo, sim. Em prol a um presidente, sim. Mas com certeza com uma agenda muito mais ampla. Uma manifestação em defesa do Estado republicano de direito. Quando a pauta visava os direitos constitucionais, a liberdade de expressão, de livre manifestação, ao respeito à vontade popular, ao enquadramento dos setores, de instituições de poder que estão visivelmente fugindo das suas prerrogativas. Manifestações que não visaram em momento algum o fim de qualquer instituição. Até seria legítimo, uma revisão nessas instituições. Mas as manifestações, elas pedem, muito pelo contrário, que as instituições sejam respeitadas e estejam acima dos sujeitos. É por isso que é legítimo pedir o impeachment de um ministro do STF. Quando esse se coloca acima do STF. Quando esse deixa de cumprir com as suas prerrogativas fundamentais. E as manifestações foram maduras o suficiente nessa direção. Mas você sai de uma manifestação grandiosa como foi essa realizada no dia 7 de setembro, foram gigantes, extraordinárias. Não tenho informação de uma manifestação política, estou falando até de política, mas poderia pensar em outras, que tenha sido tão grande quanto essas que aconteceram Brasil afora no dia 7 de setembro de 2021. Foram manifestações enormes. Setores da política buscaram minimizar as manifestações. De que maneira, Não só da política, da sociedade como um todo. Você teve no próprio dia 7 uma grande emissora de TV diminuindo o valor das manifestações, as pautas, chamando as manifestações de antidemocráticas, acusando a população de estar sendo manipulada, diminuindo a inteligência do cidadão. Nós vimos uma grande emissora fazer isso e outros canais de comunicação fazer isso. Ali tem razões claras que a gente não vai discutir aqui. Que é lamentável para a democracia, que é lamentável para a sociedade, quando uma imprensa ela age da forma como tem agido a mídia brasileira, a imprensa brasileira. Então, havia no primeiro momento claramente o desejo de diminuir as manifestações. No segundo momento, nós tivemos a manifestação
dos representantes dos poderes da República. E aí é que é importante a gente analisar, a gente avaliar como é que se deu isso, como é que está se dando isso e qual é o cenário que se está construindo politicamente a partir das manifestações de 7 de setembro. Até para a gente entender quais são os passos que a população, que a sociedade deve dar posteriormente às manifestações do dia 7 de setembro, manifestações populares, e as manifestações das instituições a partir das manifestações do dia 7. O presidente da Câmara de Deputados, ele deu uma declaração pedindo moderação, pedindo que houvesse comedimento de todas as partes. Fez críticas ao presidente da República, naquilo que, sem citar o nome do presidente, mas coloca ali falas e posicionamentos, talvez arrobos do presidente, vamos dizer assim, foi a expressão que ele usou. E aí fez crítica aos líderes que têm se destacado na defesa, inclusive, das pautas que foram levantadas na manifestação. Fez sua manifestação também crítica ao STF, até no sentido de que é preciso que o STF volte a se enquadrar dentro daquilo que lhe compete constitucionalmente. E ele fez essas críticas e essas colocações sem citar as instituições, mas fazendo menção comportamentais de ações que levam ao entendimento de quem ele estava falando. E aí, acho que é importante dizer que, apesar de não colocar de maneira incisiva, quando ele faz a crítica ao STF, ele faz uma crítica até a ele mesmo, até ao poder legislativo, até a Câmara, porque a Câmara de Deputados, o poder legislativo, eu acho que nesse processo de desarranjo nos poderes da República é o que está mais fragilizado. E eu volto a dizer, já disse isso antes do dia 7, a Câmara ela se diminuiu muito quando ela permitiu a prisão do Daniel Silveira. E não é mera e simplesmente, a gente não está pensando aqui no deputado Daniel Silveira, na pessoa do Daniel Silveira, mas quando ela permitiu a prisão inconstitucional, sem base legal nenhuma, de um deputado pelo exercício da sua fala, independente da sua fala ter sido uma fala agradável ou desagradável, forte ou fraca, né? Existiam canais e caminhos para se avaliar a fala do deputado dentro do próprio legislativo, conforme prevê a Constituição. O deputado não pode permitir ser diminuído por um outro poder da forma como a Câmara fez na última com relação ao Daniel Silveira. Então, talvez sem perceber, inclusive, a fala dele faz uma crítica, inclusive, a si próprio. E eu sou sincero em dizer, eu acho que o Arthur Lira não fez uma autocrítica intencional. Mas, sem menor sombra de dúvida, houve uma autocrítica. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez uma manifestação a ignorar a verdade daquilo que veio das ruas. Isso é o mais lamentável. Trata-se do presidente do Congresso, né? Ou seja, comandante das duas casas. O representante
de todo o legislativo brasileiro, que, infelizmente, ao que parece por interesses pessoais, eleitorais, fez uma manifestação que apequena demais o debate, apequena demais a voz das ruas. Parece que ele não percebeu de verdade tudo o que se falou nas ruas no último 7 de setembro. Talvez do legislativo, a fala mais que mais diminui negativamente mesmo, que menos percebe as ruas, foi a fala de Rodrigo Pacheco. Essa é uma fala que a gente tem que prestar muita atenção, porque esse é o discurso que vai provocar mais e mais manifestações e que pode, inclusive, direcionar numa próxima ação, se houver críticas mais direcionadas ao Congresso, especialmente na figura do Senado, que não era tão criticado, fora, desculpem, a questão de não agir na sua prerrogativa, de abrir processo de impeachment contra ministro do STF. E abrir processo não quer dizer que vai ser impeachmentado, mas vai ser avaliado e vai enquadrar, inclusive, o STF ao perceber que eles podem sim serem fiscalizados, conforme prevê a Constituição. Tá ok? E depois o discurso do presidente do STF, que foi lamentável. Lamentável porque foi um discurso político. A fala do presidente do STF, ministro Fux, foi política. Você vê o relato dele, o posicionamento dele, você vê que é um cara que está falando politicamente. Ele está atacando claramente as políticas do governo. Não cabe a ele. Se ele quer agir politicamente, ele tem que deixar a toga e se candidatar. Se ele acha que tem soluções melhores para a condução da nação, deve se candidatar a um cargo político. E não fazer retórica política no plenário da Suprema Corte do país. Ali cabia até uma autocrítica justamente desse comportamento. Ali cabia até uma percepção, até uma fala no sentido, olha, se estamos agindo politicamente, temos que nos rever, temos que nos reposicionar. É claro que é desconfortável ter a corte sendo alvo de protestos, de críticas. Mas como juiz, ele deveria perceber, será que nós, como judiciário, não estamos aparecendo demais? Será que nós, juízes, que devemos ter um comportamento mais discreto, não estamos atuando demais em cenários que não nos cabe atuar? Não estamos falando demais fora de autos processuais? Não estamos tratando demais das questões que não dizem respeito à Constituição? Não estamos, de alguma maneira, passando, até talvez equivocadamente, para a sociedade, uma visão equivocada dos nossos atos? Talvez até porque estejamos atuando politicamente demais, falando demais, dando muita entrevista, falando muito nas redes sociais. Falta, seguramente, ao STF uma necessária autocrítica.
que a população buscou fazer incisivamente no dia 7 de setembro. No dia 7 de setembro, o que a população buscou fazer foi isso, senhor ministro Fux. Apontar para o STF que ele precisa ser sim mais comedido. Apontar para o STF que ele precisa ser sim mais discreto. Nós vivemos hoje, até pelo advento das redes sociais, mas principalmente pelo ativismo, um estado em que a população fala os nomes dos ministros e das posições políticas dos ministros do STF. Isso não deveria ocorrer. E aí é importante a gente fazer comparação, sim. Quais são os ministros de uma Suprema Corte no mundo que usam as redes sociais para se manifestar sobre questões do país, colocando em risco, inclusive, a sua própria percepção de julgar? Você veja, quando a gente fala isso, a gente está falando de um governo, por exemplo, que já teve mais de 127 ações contra um governo no STF lá. O STF julgou mais de 127. Será que o governo só erra? Será que todas essas ações que foram julgadas pelo STF, cabia de fato ao STF julgar? Cabia de fato ao Luiz Roberto Barroso e a Casa Legislativa fazer lobby contra um projeto, seja ele qual fosse, mas fazer lobby contra um projeto porque ele é contra o presidente? Isso é política ideológica, política partidária, política pessoal. Será que o STF pode julgar o que ele quiser, a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser? Será, senhor ministro Fux, que o STF pode mandar simplesmente prender? Ele, que é a última corte recursal, pode mandar prender por emissão de opinião? Será que cabe ao STF legislar? Podia o STF efetivamente mandar prender um deputado federal por emissão de opinião? Essas eram as questões apresentadas nas manifestações do dia 7 e que o STF, a partir da fala do ministro Luiz Fux, demonstrou estar com seus ouvidos tapados, estar surdo para essa questão. Neste sentido, a partir dessa fala, talvez ainda, quero crer, que por uma questão de estar ainda ali no calor das emoções, se sentindo ainda acuado, tenha sido uma fala de defesa equivocada, mas capaz, possível ainda, de haver uma reflexão. Então, mas o que é importante disso, minha gente? É importante a gente avaliar que as vozes das ruas, dessa vez, foram ouvidas de alguma maneira. Se entenderam ou não entenderam, eles ouviram. Eles compreenderam que a sociedade está na rua. Eles compreenderam que a sociedade está se manifestando. E aí, nós temos, a partir de então, a ação do presidente da República, o outro poder da República, que esteve nas ruas, que foi alvo de defesa das ruas. E agora nós precisamos fazer uma análise sobre a ação do poder executivo a partir da manifestação popular. Qual é a ação, então, que vem do poder executivo? E eu quero fazer um próximo vídeo para refletir com vocês sobre a ação do poder executivo, do presidente da República, que foi
fortalecido nas ações das ruas, porque as ruas fortaleceram o presidente Jair Messias Bolsonaro. Aonde ele errou? Aonde ele acertou? Ele errou? Ele acertou? Essa é a reflexão que nós temos que fazer justamente para entender quais são efetivamente os rumos que nós vamos tomar. E eu quero fazer essa reflexão com você num próximo vídeo, porque já até passamos um pouquinho nesse segundo vídeo do tempo que eu gostaria de fazer em cada vídeo. Então, nosso próximo vídeo, eu quero refletir sobre o comportamento do presidente da República pós 7 de setembro. Aonde errou, aonde acertou, na minha humilde reflexão.